Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bom, hoje eu venho nessa segundo episódio aí da nossa série sobre o Ramadã e aspectos emocionais, falar sobre algumas das características, das qualidades, né, dos atributos e comportamentos que a gente vai desenvolvendo, que são uma oportunidade da gente desenvolver durante o mês de Ramadã, durante esse exercício que é o jejum. O jejum é um exercício que nos treina, né? Que treina a nossa mente, que treina os nossos impulsos, que nos ajuda a refletir também em muitas outras questões. Bom, uma das coisas, um dos comportamentos centrais ligados aí à prática do jejum é o autocontrole, né? É o primeiro passo. Claro que isso aqui do aspecto psicológico, né? Que é o campo que eu trabalho. O primeiro passo é trabalhar, treinar o nosso autocontrole com relação aos nossos impulsos, às nossas vontades, ao nosso desejo de nos alimentar, ao nosso desejo de comer, de beber água, que são aí coisas essenciais para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência do ser humano. Comer, se alimentar, beber água, se hidratar. Muitas pessoas perguntam, né, como aguenta ficar sem beber água o dia inteiro, né? Nós temos, em primeiro lugar, reservas no nosso corpo. Claro que isso desde que você seja uma pessoa saudável. Se você tiver algum tipo de doença, comorbidade, alguma doença e tiver fazendo algum tratamento, você não deve fazer o jejum. O jejum é para quem está em condições de fazer, né? Mas uma outra questão que é muito importante, uma das coisas que nos ajudam a ter essa firmeza, ter essa fé, ter essa resistência, né, de treinar o nosso corpo, que muitas vezes a gente não tem isso quando a gente faz dieta, regime, mas no Ramadã a gente tem. Uma das coisas que são muito importantes é o propósito. No Islã existe um propósito forte. A espiritualidade traz um propósito forte. Dentro da psicologia, a gente fala muito sobre propósito também, sobre significado, sentido da vida, né? E quando a gente perde, a gente não tem algo forte, o que se agarrar, seja lá o que for que você acredita, mas no nosso caso, no Islã, na espiritualidade é Deus, no Islã, na nossa forma, na nossa concepção, é essa crença forte, né? Tanto em Deus como também na vida após a morte, enfim, e também em outras. Então a gente, quando você não tem um propósito, você fica meio perdido, você não tem por que se esforçar tanto. Todo esforço, ele precisa ter algo para se ligar, para ter um sentido, para ter uma associação. E voltando na questão do autocontrole que eu estava comentando, por que a gente trabalha tanto isso? Não é só o autocontrole com relação à fome, à comida, mas a gente trabalha muito o autocontrole das emoções dentro do Ramadã, porque esse é um dos requisitos do Ramadã para ele ser válido, para ele ser aceito. É você conseguir domar ali essas emoções que vão surgir ou naturalmente, né? Ou outras que a gente pode conseguir evitar. Aquelas que a gente não evita, é claro, são aquelas emoções que surgem diante da própria fome, que são, às vezes, a gente se sente triste, a pessoa pode se sentir mais irritabilidade, e isso faz parte da nossa. Quando a gente sente fome, a gente tem essas sensações, porque o humor, ele está ligado à alimentação. Quando o nosso corpo sente fome, sente alguma privação, ele joga ali estímulos para que a gente tente resolver esse problema. O nosso problema é o quê? A comida. E aí a gente começa a buscar. Então, no jejum, você está propositalmente evitando isso, de certa forma. Você está propositalmente evitando buscar esse alimento. Então, as emoções também vão ter que ser... você vai ter que saber administrar as emoções que vão vir junto com isso, junto com essa fome. E quando o jejum, ele ensina sobre a gente aprender, a gente evitar fazer ofensas, né, entrar em conflitos, falar palavras que possam machucar o outro, ou então, enfim, né, entrar em qualquer tipo de atrito aí, é porque justamente, não só isso está ligado à questão da própria lógica da espiritualidade, que é de você ter esse desenvolvimento, esse crescimento pessoal, de desenvolver sua inteligência emocional, administrar suas emoções, como também isso está ligado a nossa questão do autocontrole com relação à própria facilidade do teu jejum, para a própria preservação, para a própria proteção do seu corpo. Porque quando a gente
se envolve em situações comportamentos que nos estressam, que geram raiva, que geram tristeza, que geram culpa, porque, né, enfim, você vai entrar em conflito com alguém, isso mexe com o seu corpo. Isso ativa alguns hormônios do seu corpo, os hormônios do estresse. E, consequentemente, isso vai... a gente é ligado aí, a gente tem também a fome, não só a fome física no nosso corpo, mas a gente tem a fome emocional. E as emoções, elas ativam. O estresse, ele gera uma grande... ele provoca, né? Ele recruta aí um grande gasto energético do nosso corpo, porque é como se fosse uma ameaça que estivesse acontecendo com você. E essa ameaça pode ser simplesmente uma discussão que você esteja tendo com alguém, né? Ou, enfim, uma provocação. E isso vai... consequentemente, gerar um estado aí, não só de estresse, de irritabilidade, mais irritabilidade do que você já está, por causa da sua privação, vai gerar um estado de ainda mais fragilidade e também vai despertar mais a fome, porque as emoções também despertam a nossa fome muitas vezes. E aí, nem todo mundo sabe administrar essas emoções. Então, isso é uma das coisas que o jejum nos ensina. E também ensina a disciplina, né? A disciplina é um outro elemento importantíssimo que o jejum nos ensina, porque é o momento em que a gente aprende aí, enfim, não só a gente tem esse aprendizado, a espiritualidade leva a isso em função dos horários das orações, que tem toda uma organização, como o jejum também tem uma organização, tem regras de horários, de começo, de parar, de comer, né, e beber, enfim, de iniciar, tem as orações que fazem parte, tem as regras com relação à validade do jejum, né? Então, tudo isso faz parte também da disciplina. E ao longo do tempo, a longo prazo, a disciplina ela é um hábito que tem que ser criado diariamente, com frequência. Então, se a gente não tem essa frequência, esse hábito, a gente acaba se perdendo, a gente acaba desistindo daquele comportamento. Então, era isso que eu queria deixar para vocês hoje de recado e reflexão sobre os aspectos emocionais do jejum.